Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, iremos trabalhar as ideias de mediana, bissetriz e altura de um triângulo. Na aula passada, a gente estudou a respeito da congruência de triângulos, analisando os lados e os ângulos. Aqui, a gente vai precisar um pouco daquela ideia de congruência, beleza? E a gente vai analisar situações diferentes, tá? Cada uma é uma situação diferente. E é preciso que tenha cuidado para não confundir uma coisa com a outra, ok? Então, assim, anote detalhadamente o que a gente vai ver na aula de hoje para futuras revisões e venha comigo. Primeiramente, iremos compreender a ideia da mediana. Observe só, aqui eu tenho um triângulo, eu tenho aqui o ponto A, B e C, que formam os vértices desse triângulo, e a gente tem a ideia do segmento de reta. Por exemplo, segmento de reta AB, segmento de reta BC e o segmento de reta CA, da seguinte forma: AB, BC, CA. Para a mediana, a gente vai precisar da medida desses segmentos de reta. O segmento de reta AB, ele mede 9 centímetros. Segmento de reta BC mede 10 centímetros. E segmento de reta CA mede 8 centímetros. Ok? Para a gente fazer uma mediana, vai ser o seguinte. Eu seleciono esse vértice, eu vou construir outro segmento de reta passando desse vértice que vai tocar esse segmento de reta que está aqui embaixo, ou seja, oposto a este vértice ali. Então, tranquilo? Ó, cada ponto aqui cada um desses vértices tem um lado que é oposto. Em oposição a esse vértice, eu tenho esse lado. Mas tem um detalhe. O ponto que eu vou colocar aqui tem que ser exatamente na metade desse segmento de reta BC. Se o segmento de reta BC mede 10 centímetros, eu vou então medir aqui para pegar exatamente a metade. Observe, a metade é aproximadamente aqui. Então aqui eu vou desenhar um outro ponto, que eu vou chamar de M, ok? E vou desenhar esse segmento de reta, passando aqui para cá. Sendo assim, ó, o ponto M ele vai ser o ponto médio do segmento BC. Ok? E observe o seguinte, se ele é ponto médio, ele dividiu exatamente na metade. Então aqui a gente construiu outros dois segmentos, o segmento BM e o segmento CM. Observa, eu tenho o segmento BM e o segmento CM. E vocês lembram como que a gente classifica quando os dois segmentos têm a mesma medida? Eles são congruentes. Então, o segmento BM é congruente ao segmento de reta CM, certo? Essa é a ideia da mediana. Eu coloco um ponto exatamente na metade, certo? E eu traço um segmento de reta unindo o vértice e esse lado oposto, certo? É somente isso. E daí tem o seguinte, eu posso fazer essa construção com todos os outros. Por exemplo, aqui eu tenho o vértice B, e eu vou tentar traçar uma mediana a partir aqui do lado AC. Então, eu preciso saber aonde que vai ficar o ponto médio aqui no lado AC. Eu sei que o AC mede 8 centímetros, AC ou CA, certo? Se mede 8 centímetros, eu vou marcar o ponto aqui no 4 centímetros. E então eu vou traçar o segmento de reta. Certo? Eu posso chamar esse ponto de ponto N. Então, olha só, eu já tinha construído o segmento de reta AM, certo? Agora eu construí o segmento de reta
BN, também é como mediana. E aqui é a mesma história. Se esse lado aqui media 8 centímetros, aqui vai medir a metade, 4, e aqui é metade. Então, esse segmento de reta AN é congruente ao segmento de reta CN, ok? A cada ponto que eu coloco nesses lados aqui, eu divido em segmentos de reta. Agora eu posso fazer também a partir do vértice C. Eu vou encontrar aqui aonde que vai ficar o ponto médio. Se no lado AB mede 9 centímetros, eu vou aqui medir para ver onde vai ser a metade, que vai ser o ponto 4,5. Mais ou menos aqui. Eu posso chamar de ponto O, certo? E agora eu traço outro segmento de reta partindo do C, indo até o ponto O. Então, segmento de reta CO é a outra mediana. Então perceba que eu construí 3 segmentos de retas usando essa mesma ideia, AM, BN, CO. Então, esses 3 aqui são medianas do triângulo ABC. Lembra que a descrição fica o seguinte, eu desenho um triângulo e escrevo os pontos A, B, C. Ok? E observa só o seguinte detalhe. Eu desenhei aqui todas as 3 medianas e exatamente aqui, ó, foi um ponto onde os 3 segmentos se tocaram. Os 3 segmentos se uniram exatamente aqui. Esse ponto aí no triângulo, onde é a união, a intersecção de todos os 3 segmentos de reta, das 3 medianas, eles têm um nome. É chamado de baricentro. Eu vou nomear como letra B. Vamos já entender o que é esse baricentro. O ponto B, que é o baricentro, essa é a classificação do baricentro. É o cruzamento entre as medianas. Eu traço as medianas, verifico o ponto em que todos os 3 segmentos se tocam, esse vai ser o baricentro. Mas ele tem uma propriedade muito interessante. Observa só, todos esses 3 segmentos, eles seguem um padrão. Observe só. Aqui eu tenho vários segmentos de retas. Por exemplo, do segmento de reta CO, ele pode ser dividido no segmento de reta OB, certo? Considerando o ponto do baricentro, e o segmento de reta BC. Observe só, o segmento de reta OB, se eu for medir, ele vai dar aqui aproximadamente 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Certo? E essa outra parte aqui, quanto será que vai dar? O BC. Aqui vai dar aproximadamente cerca de 5 centímetros. Ok? Vamos continuar aqui analisando. Analisando aqui, esse segmento de reta que está em pé, praticamente, do AM, a mediana AM. Aqui, ó, o segmento de reta BM mede cerca de 2 centímetros. Agora, se eu pegar o segmento de reta BA, ele vai ter ali 4 centímetros. Aqui eu fiz a troca desse ponto D para não confundir com esse B aqui, ok? Então agora eu vou analisar o segmento de reta DN e vou pegar aqui apenas o pedaço BN, que vai medir 3 centímetros. Agora eu vou pegar o DB, que vai medir então 6 centímetros. Observaram
Observaram um padrão? O ponto aqui do baricentro, ele divide a mediana em uma proporção. Observa, essa parte OB, ela é metade do BC, entende? Essa parte aqui, OB, é metade do BC. Ou o contrário, o BC é o dobro do OB. Aqui, analisando a mediana AM, se eu pegar apenas o pedaço BM, ele vai ser 2 centímetros, e se eu pegar o BA, ele vai medir 4 centímetros, o dobro, tá? Se eu pegar Agora, analisando a mediana DN, se eu pegar o segmento de reta BN, vai medir 3 centímetros, e se eu pegar o segmento de reta DB, vai medir 6 centímetros. Ou seja, é numa proporção de 2 para 1. Essa parte menor é metade da maior, ou a parte maior é o dobro da menor. Isso serve para responder algumas questões onde ele me dá apenas parte das informações. Imagine só, se ele me disser que o segmento OB vale 2,5 centímetros, e ele me pedir para descobrir quanto que vale todo esse segmento de reta aqui, ou seja, o segmento de reta OC, como que eu vou fazer? Sabendo que esse segmento de reta aqui vai ser o dobro desse outro pedaço aqui, eu vou descobrir que ele é 5 centímetros, eu vou fazer a soma deles, que então vai dar 7,5 centímetros. E assim eu descubro facilmente a medida do segmento de reta inteiro, tendo apenas uma parte dele. Agora, iremos tratar da bissetriz. Para falar da bissetriz, a gente vai precisar dos ângulos do triângulo, tá? Sabendo que todo triângulo tem 180 graus. Os ângulos internos do triângulo valem 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 50 graus, outro de 70 e outro de 70. E o que vai ser essa bissetriz desse triângulo? A gente estudou o conceito de bissetriz em aulas anteriores, certo? Onde a gente traçava uma reta que dividia o ângulo exatamente ao meio. E aqui a ideia vai ser essa. Só que ao invés de traçar uma reta, a gente vai traçar o segmento de reta. Como é que vai funcionar? Aqui eu tenho o ângulo A, valendo 50 graus. Então, eu vou ter que traçar um segmento de reta partindo do vértice A, chegando aqui até o lado BC, dividindo o ângulo de 50 exatamente ao meio. Então vai ficar dessa forma. Eu uso aqui o transferidor. Posiciono aqui. Aqui então eu tenho uma abertura de 50 graus. Eu vou procurar aonde que o 25 graus vai estar posicionado, que vai ser mais ou menos aqui. Este vai ser o ponto. Então eu posso marcar o ponto P e agora eu traço um segmento de reta partindo do vértice A até o ponto P. Exatamente assim. Isso significa então que deste lado aqui, ó, eu vou ter 25 graus e deste lado aqui eu também vou ter 25 graus, porque eu dividi exatamente na metade. Certo? E a mesma coisa vai acontecer com todos os outros. Eu vou dividir esse ângulo aqui ao meio, traçando o segmento de reta, e eu vou dividir também esse ângulo aqui ao meio. Como aqui é 70 graus, vai ficar 35 graus para cada lado, e como aqui é 60 graus, vai ficar 30 graus para cada lado. Veja só como vai ficar então. Então, observe só, eu tinha feito ali as medições com o transferidor, tinha marcado aqui o ponto R e tracei o segmento de reta BR, que dividia aquele ângulo de 70 graus ao meio. A mesma coisa aqui. Marquei o ponto Q e tracei o segmento de reta CQ, que cortou aquele ângulo de 60 graus também ao meio. E observe que interessante que acontece algo similar com as medianas que a gente fez agora há pouco. Lembra que quando a gente traçou todas as três medianas, tinha um ponto em comum com todas elas? Aqui na bissetriz acontece algo parecido. Aqui ó, eu vou ter esse ponto, que é o ponto de encontro de todas as bissetrizes.
ele vai se chamar incentro. Eu marco como sendo o ponto I. O ponto I eu chamo de incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Lá na mediana, a gente tinha encontrado o baricentro. Aqui na bissetriz, a gente encontra o incentro. Para compreender a altura, a gente vai precisar daquela ideia do ângulo reto, que a gente sabe que mede 90 graus. E o ângulo reto ele é indicado com esse símbolo aqui, certo? Então vai ser assim, ó. A ideia é a mesma, a gente vai traçar uma mediana partindo do vértice A, vindo até aqui o outro lado, o lado oposto, só que tem que formar um ângulo reto. Para isso, ó, eu posso utilizar aqui a régua, encaixando aqui, ó. Esse meu lado aqui, desse meu esquadro, forma um ângulo reto, certo? Então eu posso encaixar direitinho aqui e perceber aonde que ele vai se tocar aqui no vértice. Vai ser mais ou menos aqui. Então aqui também vou nomear esse ponto, chamar de ponto P. E eu vou traçar essa altura AP. Tem o segmento de reta P que forma a altura. E como é um ângulo reto, eu posso representar com esse símbolo aqui, só para indicar, para ter certeza. Então a altura vai ser essa. E a mesma coisa com o vértice B e o vértice C, certo? Eu vou traçar essa altura partindo daqui, analisando esse lado, e a altura partindo daqui, analisando esse lado. Observe como vai ficar. Então veja só, tracei as outras alturas, certo? Eu fiz aqui o segmento de reta BQ, aqui está indicando que é ângulo reto, e tracei o outro segmento de reta BCR, indicando aqui também que é um ângulo reto. E observe que aqui eu também tenho o encontro desses pontos. Eu tracei todas as alturas, certo? E eu tenho um ponto aqui em comum com essas medianas. Esse ponto aqui em comum, na altura, eu vou chamar de ponto O, certo? E esse O vai representar o ortocentro. E o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Ok? O ortocentro é o ponto de encontro entre as alturas. Então a ideia é basicamente essa. Só que quanto à altura, tem alguns detalhes um pouco diferentes que a gente precisa perceber. Porque aqui, ó, as alturas ficaram dentro do triângulo e o ortocentro também. Mas existem casos diferentes que a gente vai ver agora. Analisando este triângulo, vamos determinar a altura a partir do vértice A. Nesse caso, o segmento de reta será o próprio lado AB. Então, o vértice B já terá o ângulo reto. Para esse outro triângulo, precisaremos fazer uma prolongação do segmento de reta BC. Determinando a altura do vértice A, a altura ficará então fora do triângulo. Vimos agora há pouco que o encontro entre o segmento de reta que determina a altura marca o ponto O, que é o ortocentro. A posição do ortocentro dependerá do formato do triângulo. Se o triângulo for acutângulo, ou seja, tiver todos os ângulos agudos, o ortocentro será interno ao triângulo. Agora, quando for o caso de um triângulo retângulo, o seu ortocentro pertencerá ao próprio vértice onde forma o ângulo reto. E por fim, pode acontecer do ortocentro ser externo ao triângulo. Isso acontece quando for um triângulo obtusângulo, ou seja, quando tiver um ângulo obtuso maior que 90 graus. Assim, precisaremos fazer prolongações até encontrar o ponto em comum que pertença às três alturas.